Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. São 6h28, 6h28 desta segunda-feira, hoje 5 de fevereiro de 2024. Que bom encontrar você aqui mais uma vez para juntos estarmos estudando a palavra do Senhor. Agora no pós-madrugada, nesse momento onde conversamos com os pastores sobre a palavra trazida no culto de madrugada. Mas antes, deixa eu mandar aqui uns abraços e também um pedido de oração. Oração pela vida da irmã Estela Palma. Estela Palma, a esposa do irmão meu xará, Kleber Palma. Eles são da Igreja Cristã Maranata do bairro Uberaba, em Curitiba, no Paraná. E a irmã Estela vai passar por uma cirurgia para retirada parcial da tireoide. Então peço aos irmãos que estejam orando pela nossa irmã Estela Palma, esposa do nosso querido irmão Kleber Palma, lá de Uberaba, da Igreja Cristã Maranata de Uberaba, em Curitiba, no Paraná, que vai passar por uma cirurgia para retirada parcial da tireoide, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui para a irmã Fátima. Irmã Fátima, esposa do meu querido irmão, o nosso querido Rodrigo, esposo da irmã Fátima, ele que é militar, e eles são lá de Garanhuns, em Pernambuco, e hoje é aniversário da irmã Fátima. E nós jamais poderíamos deixar passar em branco, jamais. Grande abraço à nossa irmã, que Deus te abençoe, receba o abraço do seu esposo, tá bom? De todos nós aqui da Rádio Manaim, e quero dizer para a senhora que a senhora é uma pessoa especialíssima para Deus, né? Uma irmã de oração, ora por nós aqui sempre, desde sempre. Muito obrigado, viu? Que Deus te abençoe nesse dia tão especial. Parabéns, feliz aniversário, irmã Fátima. Tem um pedido de oração também aqui. Quem está aniversariando é o pastor Geraldo Ferreira. Ele é da Igreja Cristã Maranata de Valentina, em João Pessoa, na Paraíba. Parabéns, pastor. Deus abençoe. Receba abraço de todos os irmãos aí da Paraíba e também de Pernambuco, que estão mandando abraço aqui para o senhor. Tá bom? Um abraço também para o meu querido pastor Erli, lá de Florianópolis. E também aos irmãos da Igreja Cristã Maranata de Vargem Grande, na área de Florianópolis. O irmão Pedro, também a Sara, esse casal abençoado, né? E hoje, eles estão lá na igreja, onde está completando hoje a igreja 1 ano de vida. A igreja foi colocada ali pelo Senhor e está completando hoje 1 ano. Parabéns, viu? Parabéns aos irmãos. E também ao pastor Alexandre Paulino, um grande abraço. Há um pedido de oração aqui pelo irmão Carlos Alberto. Ele é lá de Caruaru, Pernambuco, ele faz hemodiálise. Hoje não amanheceu muito bem, mas tem que fazer hemodiálise. Então, vamos orar por ele, tá bom? Irmão Carlos Alberto aí de Caruaru, em Pernambuco. E também orar pelo nosso irmão César, lá de Florianópolis. O pastor Erli está me lembrando aqui. Ele ainda está em coma. Meu Deus. Ele estava andando na rua, teve um mal súbito, caiu, bateu a cabeça, já tem mais de 2 meses que está em coma. E a família está sofrendo, seus filhos, esposa, enfim, a igreja. Pediu aos irmãos estar orando pelo nosso irmão César, lá em Florianópolis, tá bom, meus queridos? Muito bem, meus irmãos, são 6h31. Nós vamos dando início ao nosso pós-madrugada de hoje. O texto trazido pelo pastor Pierre Aquino é Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 11, que diz... Atos 9, é isso mesmo, Atos 9, é isso mesmo, Atos 9, 11, que diz... E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Meus irmãos, nessa manhã estamos aqui, além do pastor Pierre, estamos aqui com o Gido Oscar, também o pastor Fabiano Polonini e o pastor Wallace Rossetti. O texto trazido aqui, pastor Pierre, nessa manhã, o livro, aliás, o capítulo 9 de Atos marca a conversão de Saulo, né? Ali em Damasco, naquele caminho de Damasco. Vemos aqui que a conversão de Saulo foi marcada por milagres, né? E a presença do Espírito Santo, claro. E ele estava indo para Damasco, não para fazer um tour, não para visitar alguém, mas ele estava indo com o objetivo de prender, matar, de fazer mal a gente crente, para que as irmãos possam entender. Mas ele achava que estava fazendo tudo certo. Mas naquele dia, tudo mudou na vida dele. Aquele encontro com o Senhor mudou completamente a vida
de Saulo. Aliás, é profético, né? Porque o nome Saulo em hebraico é Shaul. E a palavra Shaul quer dizer aquele que é desejado, requerido. Deus pediu. Olha que bênção. Assim também como a você que nessa manhã está ouvindo a palavra do Senhor, o Senhor, Ele deseja muito a sua vida também. Você é um escolhido do Senhor. O Senhor, Ele te ama. E olha que coisa interessante. O Senhor fala no texto que nós temos aqui, o Senhor fala assim, olha, vai lá na rua chamada direita e pergunta em casa de Judas para o homem de Tarso chamado Saulo. Mas quem? Quem que o Senhor mandou? Ananias. E a palavra Ananias em hebraico é Hananiah, que quer dizer Deus é misericordioso, é a graça de Deus. Olha como é que Deus derrama da sua graça, como nessa manhã também. Muitas pessoas, nessa manhã, Deus requeriu, Deus pediu, e nessa manhã está derramando da graça dele, do Senhor, sobre a vida dessas pessoas. Eu já tenho recebido mensagens aqui, pastor Pierre Aquino, a paz do Senhor. Paz do Senhor, os pastores aqui da bancada, né? Os nossos pastor Oscar, pastor Fabiano, nosso amigo pastor Wallace. Você fez uma observação muito interessante, Kleber. Paulo tinha acabado de se converter. Uhum. Aquele era um homem convertido. Verdade. Né? Ele vinha de uma história de perseguição da igreja. Né? Inclusive, ele participou da morte do diácono Estevão, Verdade. que era um jovem cheio do Espírito Santo. E nós vamos ver que um novo convertido, a primeira coisa que Saulo fez foi orar. Ele não fez outra coisa. Verdade. E a oração é uma arma poderosa. Isso me permite uma pequena colocação? Pode. A Bíblia diz que o Senhor fala assim, nesse mesmo texto, fala assim, olha, vai lá na casa de Judas, porque tem um homem orando. Ninguém sabia. Mas Deus, Ele vê todas as coisas. E interessante o seguinte, que ele vai até Saulo para operar uma bênção, porque estava cego 3 dias. Sim. Então, por certo, a Bíblia não vai dizer o que ele estava orando. A palavra de Deus só vai dizer que ele foi curado, que ele estava cego. Isso. E que Ananias, que também tem um significado que é resposta do Senhor, Sim. no original. Podemos dizer que Ananias aqui, podemos dizer que é o Espírito Santo, que é o enviado de Deus nas nossas necessidades, que é a ação de Deus na vida. Que nos faz enxergar. Né? Exatamente. Na vida de Saulo foi oração. E que hoje, essa arma poderosa, porque nós estamos numa guerra. Vamos falar, nós estamos na guerra. Nós não estamos numa guerra, estamos numa guerra. Efésios vai dizer que a nossa luta é contra quem? Essas potestades. Isso. Contra as potestades. Então nós estamos na luta. E a forma que Deus deu à igreja de combater essa luta, a forma que Deus deu à igreja de lutar contra essas potestades é a oração. Aliás, há um texto que diz, orai sem cessar. Não é de vez em quando. E nós vamos ver o seguinte, que a oração, ela é combatida. Hoje, ela é combatida de várias formas. Nós podemos citar o exemplo de Daniel. A Bíblia diz que lá em Babilônia, Daniel morando em Babilônia, Orava 3 vezes por dia. e nós estamos numa grande Babilônia. Sim. Né? A gente vai para o serviço, você vê situações que acontecem, você vê, meu Deus, tem misericórdia. Então nós estamos hoje numa grande Babilônia. E eles sabiam que Daniel orava 3 vezes. E aí houve perseguição. Por conta disso, para combater a oração de Daniel, houve uma oposição contra ele. Querendo o quê? Querendo que ele parasse de orar. Querendo que ele deixasse de ter um relacionamento com Deus. Porque a única forma que um homem tem de se relacionar com Deus, meu irmão, é na oração. Ah, pastor, mas eu oro 5 minutos. Não tem problema, irmão. Isso é você e Deus. O que o homem não pode deixar é de se relacionar com Deus. Porque as bênçãos do céu, os irmãos observem que a eternidade entrou na casa de Saulo. De que forma que a eternidade vai entrar na sua casa? De que forma que a eternidade de Deus, que Ananias se levantou, Ananias, o enviado de Deus, a resposta do Senhor, foi na casa de Saulo. De que forma? Porque ele orou, irmão. Então, há uma Babilônia hoje que nós vivemos que quer fazer o quê? Ei, pare de orar.
Aqui, ó. Eu vou te oferecer um monte de atrativo para você. Olha aqui, olha aqui o YouTube, que é bom, é necessário. Mas isso não pode nos tirar do foco, porque Deus quer fazer a obra dele. Não é verdade, pastor Alves? Deus quer realizar a obra dele, mas muitas das vezes nós somos empecilhos. Nós não deixamos que Deus faça aquilo que ele quer fazer. Deus quer te ouvir, irmão. Deus quer te escutar e quer operar uma grande obra na sua vida. Glória a Deus. Pastor Polonini, o pastor Pierre falou sobre a questão de orar. Orar é tão importante. Olha, meus irmãos, o pastor citou aqui Daniel. Olha como é que orar é tão importante. Daniel orava 3 vezes ao dia e eles queriam que Daniel se dobrasse diante de uma estátua, enfim, de uma idolatria. E Daniel não permitiu isso, ele continuou orando, mesmo correndo risco de vida. Aliás, o dia não era viver mais ainda, né? Que é servir o Senhor. E Deus é tão poderoso que ele fez até um leão jejuar. Fechou a boca do leão. É verdade, Kleber. Glória a Deus. Não é verdade? Olha o poder da oração. E olha só, Jesus... Gostou, né? Leão teve que jejuar, né, Kleber? Jejuar. Quando o crente, o servo ora, Deus faz o leão jejuar. É verdade. E olha só, Jesus estava ali com a mulher de Samaria, no poço. Os discípulos foram buscar comida para ele. Quando voltaram, ele falou, não, vamos embora, vamos evangelizar. E os discípulos perguntaram, será que alguém trouxe comida para ele? Aí ele falou, não, a minha comida é fazer a vontade do meu pai. Ele não tinha tempo para comer. Jesus, ele não tinha tempo para dormir, mas ele tinha tempo para orar. A Bíblia diz que ele orava sempre, né, pastor? Paz do Senhor. Sim, a paz do Senhor, Kleber, os pastores aqui, os nossos irmãos que participam conosco, que assistem agora a rádio, TV, web, TV Manaim. A nossa necessidade da oração, né? Paulo encontrou isso, esse recurso, Glória ou seja, o contato que ele tinha era só humano, com as pessoas das quais ele recebia as suas ordens, os seus comandos, mas quando ele teve encontro com o Senhor, ele descobriu esse recurso glorioso. Ele entendeu o seguinte, preciso orar. Quando o homem se converte, ele entende isso. A gente precisa orar, é uma necessidade minha. Eu preciso orar. Eu preciso, como diz o pastor Pierre, eu preciso ter esse relacionamento com quem eu não tinha. Ele sempre me amou, né? Ele sempre cuidou de mim, eu nem sabia disso, mas agora eu preciso falar com ele. É a necessidade da oração, né? Então ele descobriu esse recurso glorioso da oração, que é um recurso da graça de Deus, como os companheiros mencionaram, orai sem cessar. E a igreja, ela vive da oração. Verdade. A igreja tem um corinho que diz, a igreja que ora é vitoriosa. Glória a Deus. É vitoriosa, né? A vitória, outro corinho diz, a vitória desta igreja é a oração. Então não tem jeito. É a conexão do homem com Deus. E nós exercemos a oração através do recurso glorioso que o Senhor nos deu, o poder do sangue de Jesus, né? O sacerdócio universal do crente. Nós podemos falar diretamente com o Pai, né? Você que nos ouve agora, você não está precisando de alguém para fazer essa intermediação, não. É você diretamente com o Pai através do Senhor Jesus. Ele é o novo e vivo caminho e vai receber a mesma operação que Saulo recebeu na sua casa, a operação do Espírito Santo. Você vai aproveitar esta oportunidade, né? Se é a primeira vez que você ouve, participa conosco aqui, olha, você tem direito a esse recurso, dado de graça, pela graça do Senhor Jesus, né? Você tem direito a esse recurso, você nos ouve hoje aqui pela primeira vez. E Deus tem essa bênção para você. Exerça essa bênção que o Senhor tem te dado da oração. Queria até abordar aqui um detalhe na palavra, que Saulo ele se converteu ali, mas havia uma promessa para ele, que o Senhor falou para Ananias, né? Falou assim, ó, ele para mim é um vaso escolhido, né? Então, uma das coisas até, já que falamos para você que também nos ouve aí, quem sabe pela primeira vez, tenha certeza, você não está ouvindo esse evento hoje por acaso.
como o pastor Pierre usou aqui, o endereço. Olha, hoje no seu endereço, seja ele na sua casa ou dentro do seu carro, no ônibus, no seu trabalho, o Senhor te viu. Né? O Senhor se apresentou a Saulo lá no caminho que ele estava. No caminho que você está hoje, o Senhor está se revelando a você agora, né? Para você aproveitar essa oportunidade também, né? E entregar a sua vida ao Senhor Jesus, né? Isso é maravilhoso. E depois Saulo, depois de todo esse período, aí ele passou a fazer o contrário do que ele fazia. Se antes ele perseguia, né? Agora ele se tornou um dos perseguidos e agora ele passou a exercer o chamado de Deus na vida dele. E nós vemos isso claramente sobre exercer o chamado quando nós vemos esse texto aqui, porque ele fala de alguém que estava sendo assistido e alguém que assistia, né? Saulo era o assistido, Ananias era quem assistia, né? Então hoje a igreja ela tem esse chamado semelhante ao de Ananias. Ananias foi o enviado pelo Espírito Santo, né? Hoje a igreja fiel de Jesus ela é a enviada pelo Espírito Santo a entregar essa mensagem de salvação ao mundo. A igreja fiel é a enviada pelo Espírito Santo, né? Ela é capacitada pelo Espírito Santo. Ananias foi capacitado, não foi por ele. Se o Senhor não falasse com Ananias sobre Saulo, possivelmente, né, Ananias não ia saber disso sozinho. O que Ananias sabia de Saulo eram as notícias ruins. Uhum. Né? Verdade, até de... O senhor tem certeza? É isso mesmo, senhor? Sabe, se eu tenho certeza se é ele mesmo, quer dizer, o senhor lembra do que ele já fez? Se o senhor não fala, ele não ia saber disso nunca, né? Então, é por revelação. A obra de Deus, a igreja fiel de Jesus, ela caminha na dependência do Espírito Santo. É por revelação. E aí, você vê isso nesse texto, para exemplificar, a Bíblia diz assim, no versículo lido, né? E disse-lhe o Senhor. O Senhor continua falando hoje. Isso não ficou no passado, isso aqui, o texto é uma história. Mas para a igreja fiel isso é uma realidade. Glória a Deus. E disse-lhe o Senhor continua Maravilha. dizendo, nessa madrugada, aqui no pós-madrugada, o Senhor continua falando. Disse-lhe o Senhor. E inclusive o lema do ano está diretamente ligado a isso, né? Quem tem ouvidos, ouça. Por quê? Ouvir o que o Senhor já falou? Não, o que ele está falando. Ouça o que o Espírito diz. Então, disse-lhe o Senhor, a igreja fiel de Jesus está ouvindo a voz do Senhor, pela revelação do Espírito Santo. Né? É profético, né? É profético. É profético, né? Tem muitos Saulos de Tarso que estão sendo alcançados ainda, né? Exatamente. Muitos endereços aí. Saulos de Vila Velha, Saulos de Vitória, É isso Saulos aí. do Piauí, Saulos dos Estados Unidos, Saulos Glória da a África. Tem muitos Saulos aí que estão sendo alcançados. Que maravilha. E tem um detalhe, pastor Wallace, que eu acho interessante colocar também. Aqui nós lemos Atos 9, mas em Atos 26, aqui é Lucas falando citando, ele relatando. Mas em Atos 26, 14, é o próprio Saulo, o próprio Paulo, falando com o rei Agripa. E ele coloca um detalhe maravilhoso, que ele diz assim, olha, rei Agripa, estando eu no caminho de Damasco, eu ouvi uma voz em hebraico que dizia, Saul, Saul, por que me persegue? Porque o nome Saul é Saul, em hebraico. Então, o hebraico naquele tempo, onde Paulo ali estava, só era falado no templo, para falar com Deus e Deus falar com a pessoa. Então, Saulo, mesmo eles não tendo, que tudo aquilo era novo para ele, mas ele entendeu que era Deus falando com ele, porque ele ouviu uma voz em hebraico. Então ele falou, é Deus falando comigo. E outra coisa, ninguém sabia que o nome era Saul, só Deus, que em hebraico, Saul, Saul. E ele então, como ele estudou aos pés de Gamaliel, ele sabia quem era Saul. Quem foi Saul? Perseguindo quem? O povo de Deus. E foi exatamente isso que o Senhor falou com ele. Por que você está me perseguindo? Então ele cai em si e ele fala, meu Deus, eu estou fazendo igual Saul. Essa palavra confrontou ele, né? Confronto? Exatamente, pastor Pierre. Confrontou o coração dele. Exatamente. Nessa manhã, muitas pessoas também estão sendo confrontadas com a palavra, pastor Wallace. A paz do Senhor. A paz do senhor Kleber, a paz do senhor Pierre, a paz do senhor Oscar, Fabiano, os nossos queridos ouvintes, irmãos que nos acompanham. A paz do Senhor a todos. Bem, eu quero aproveitar e fazer uma colocação aqui em relação à Escola Bíblica Dominical de ontem. Ontem na Escola Bíblica Dominical, o pastor Deuti deu muita ênfase, né, à lei e à graça. A diferença, né, da lei e da graça. Né? Nós não vivemos mais na lei, né? A lei é 600 leis e estatutos. Você descumpriu tudo, né? Então era difícil, jamais nós teríamos salvação, né?
Então a palavra, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é força minha, é que vem do Senhor. Então nós estamos vivendo esse momento glorioso da igreja, né? Por quê? Como o pastor Polonini mencionou, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz da igreja. O grande segredo é ouvir a voz do Espírito Santo. Então nós estamos vivendo esse momento da graça. Isso é importante para nós, porque só aí você consegue discernir o tempo que você vive. E a experiência de Saulo, ela exemplifica a graça de uma forma notável, né? Porque graça é favor imerecido, né? Racionalmente, ou até ontem, eu lembro de um dom que o senhor deu na igreja, que o senhor mostrava uma pessoa que estava racionalizando a fé. Eu estava até comentando com os irmãos, né? Se você levou para a razão, você não vai entender o projeto de Deus, né? Então, é muito importante o homem sair dessa questão racional, porque a salvação não é 2 e 2 são 4, né? A Bíblia está cheia de exemplos. A fé disso. Não tem lógica. Não tem lógica. A vida de Saulo é isso. Né? O próprio Ananias disse: Senhor, o senhor tem certeza? Ora, senhor, esse homem perseguiu. Esse homem fez coisas, atrocidades. Estevão lá, a roupa caiu aos pés dele e deixou Estevão ser apedrejado. Por quê? Racionalmente, ele não tinha direito. E aí está a graça de Deus. É o favor imerecido. Deus não nos dá aquilo que merecemos. Ele dá sempre mais. Exatamente. Então Deus tem um amor pelo ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. E ele tinha um projeto na vida de Saulo. E ele foi e operou. Então ali nós vemos a graça, né? A Bíblia diz lá no capítulo 9, no início, que ele respirava ameaças. Quando ele foi ao contrário, ele estava predeterminado a prender os judeus, a matar se fosse preciso. Ele não estava indo para brincar, não. Ele estava indo com autoridade. Ele foi lá buscar as cartas com autoridade. Prender a igreja. Para prender, para coisa. E ali ele recebeu a bênção. E Deus fala com ele, Paulo, dizendo, né, que o Senhor disse para ele: olha, a minha graça te basta. Né? Então, não existe coisa mais notável para nós, para o homem, é a graça de Deus. Por quê? Porque nós falhamos, nós cometemos falhas, nós somos imperfeitos, mas a graça sobrepõe tudo isso, né? Então a graça, né? E interessante que Paulo, quando ele escreve aos Coríntios falando da graça, ele diz assim: o meu poder, o Jesus falou para ele, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E ele diz assim: quando estou fraco, então sou forte. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós nos colocamos como necessitados, como fraco, como os impotentes diante dos problemas que nos cercam, como o pastor bem colocou na mensagem, ele mencionou vários aspectos que era impossível. Quando nós nos colocamos como fracos, nós nos tornamos fortes, porque quem age é o Senhor. É a graça do Senhor Jesus, é o poder do Senhor Jesus. Por isso que Paulo, Pierre, ele reclama com os Gálatas. Por isso, na carta de Gálatas, ele reclama, ele fala assim aos Gálatas: mas agora, conhecendo a Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres? A lei, né? Vocês, insensatos Gálatas, começaram no Espírito e agora vão acabar na carne. Estão recuando, voltando para a lei. Viveu a graça. Então, esse texto é muito interessante porque reafirma tudo que nós falamos ontem na EBD. A graça de Deus, o poder de Deus é manifesto na vida do homem. Nós não precisamos fazer nada, esforço, que Deus faz por nós. Nós precisamos colocar na posição. Saulo teve uma experiência, foi para lá orar e começou a orar, né? Os companheiros colocaram. Deus falou: eu vou dar uma bênção a esse rapaz. Mandou o Saulo lá para abençoar, né? Então Deus um dia fez isso conosco. Nós estávamos aí na vida, na forma vã de viver, né? Sem crer em nada, usando, como diz o pastor Geriotia, fé teorética, né? Deus supremo, existe um Deus superior. E quantas vezes eu usei essa frase? Conversa, né, Wallace? Conversa fiada, entendeu? Mas não conhecia esse Deus, era um Deus que está longe, um Deus que...
Nós estamos diante de um Deus que está perto. Glória a Deus. Glória a Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deus está se revelando. Nós estamos vivendo a plenitude do Espírito. Glória a Deus. Deus está se revelando toda hora. Glória a Deus. Toda Bendito hora, seja o todo Senhor. momento. Ontem, recebemos na igreja, o Senhor deu um dom. Eu fiquei assim, eu fico imaginando, às vezes a gente fica impressionado com a graça de Deus. O Senhor deu um dom ontem que tinha um banco diferente na igreja. Todo cravejado, todo preparado, branco. E uma família chegava, o anjo conduzia e botava ali. Quando acabou o culto, nós fomos dar assistência a uma senhora. Foi da igreja, casou na igreja, perdeu a bênção, saiu, está com a vida toda desarrumada. E ela falou, eu decidi hoje vir de novo para a igreja. Glória a Deus. Aí eu falei, fui lá no púlpito, a senhora viu o dom? Eu fui lá no púlpito, peguei o papelzinho que estava o dom escrito e li para ela. Ó, Deus preparou um lugar especial para você. Olha suas como o Senhor te filhas. recebeu, né? Aí o que ela relatou para mim é a graça. Ela relatou que saiu, fez um monte de besteira. Falei, ó, mas Deus te trouxe hoje, tem um lugar separado para você. É a graça do Glória a Senhor Jesus. Deus. Maravilha. Deus está fazendo algo que pelos olhos do mundo, eu tive um pastor que dizia assim, se fosse eu, não te salvava. Aí, pai, graças a Deus que Deus não olha como homem. Exatamente. Né? Deus não olha com os nossos Graças olhos a Deus. relacional, carnal, mas Deus olha aquilo que está no coração. Maravilha. E o pastor Louvado Wallace seja falou nosso que estamos vivendo a plenitude do Espírito Santo, né? Nesse momento, o Espírito Santo tem pressa em resgatar a sua vida, a vida do homem, daquele que se afastou do Senhor, daquele que está indo por caminhos errados, embora pensando que está fazendo a coisa certa. Ungido Oscar, também conosco aqui nessa manhã, substituindo aqui o nosso pastor Leandro Badke. O Ungido está ali também conosco, o pastor. Ricardo Casta. Ah, não, desculpa, Leandro Ricardo é. Castro, é verdade. Não, tudo Polonini, mesmo, né? Polonini. Falar nisso, vamos orar pelo pastor Ricardo Castro. Que Tá internado. está internado, vai passar por um procedimento, né? Enfim, o Ungido Oscar, Ananias, olha só, como o pastor falou sobre isso, né? Ananias, tudo isso aconteceu na vida dele porque ele ouviu a voz do Senhor. Isso é importante. Nós sabemos identificar quando é que Deus está falando e se é Ele que está falando. Segundo, ele estava pronto. Ele falou, eis-me aqui. Ele estava em posição. E fala também que o Senhor deu uma visão a ele, ó, dons espirituais. Ele foi lá impor as mãos. Olha quanto requinte de detalhes nesse texto que nós lemos aqui, tão rapidamente. Mas é impressionante a gente ver a plenitude. Eu gostei dessa colocação do pastor Wallace. A plenitude do Espírito Santo também, hoje, nos nossos dias, no tempo da igreja. Nós também, o Senhor fala nos nossos cultos, como o Senhor está falando aqui neste momento, no pós-madrugada. O Senhor revela, o Senhor dá visões, revelações, não é? Desde que nós sejamos nessa posição do eis-me aqui. Paz, Senhor, ungido Oscar. Paz do seu Kleber, seu Pierre, Fabiano, Wallace, os demais conectados conosco. Interessante, Kleber, quando você diz nos nossos dias. Às vezes eu costumo dizer que esse sangue de Ananias, o sangue de Saulo, às vezes ele corre em nós, né, Pierre? Verdade. Paulo, a Bíblia mostra a natureza humana ali de um homem antes de ouvir a voz do Espírito. Antes de ouvir a voz do Espírito é isso, é razão, respirando ameaça, eu sou isso, eu vou fazer e aquilo e tudo, né? E aí o que Deus faz com esse homem? Deixa ele 3 dias, eu costumo dizer assim, 3 dias para pensar direitinho sobre a vida, né? É aquele cantinho da oração, né? Ficou ali cego, né, pastor? Sem ver, imagina esse homem 3 dias, eu acho que ele ficou ali. O que eu tô fazendo, né, Pedro? O que houve comigo? O que aconteceu? Será que é isso mesmo? Questionamento. Eu acho esse 3 dias ali cego para, aquela autoanálise, refletir. Que caminho é esse, né? E aí... 3 dias, né? Isso. Caminho completo ali, 3 dias. E aí ele começa o quê? A orar. Né? Aí é como que vai sendo alterado. E aí chega no Ananias.
Deus fala com ele, Ananias, tudo isso que foi falado aqui, Senhor, olha, tudo bem que é o Senhor que está falando, mas... Né? Às vezes na igreja o Senhor mostra um dom, tudo bem que... Às vezes você esqueceu. Será que o Senhor entendeu? Né? Olha aqui, quem que é Saulo? Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, quantos males que ele fez. E outra, Senhor, ele tem poder, Senhor, olha. Ananias, ele compreendeu completamente o cenário que ele estava. Podemos dizer até a luta que ele estava a enfrentar, né? Às vezes, aqueles que estão nos ouvindo neste momento, igual os pastores já falaram, no lar, no carro, conectado. Às vezes chegou no momento hoje que entendeu o problema, a luta que está vivendo. Né? E às vezes até fala, Senhor, olha o tamanho. Mas eu estou ouvindo a voz do Espírito. Quem tem ouvidos, ouça. E aí Ananias, diante daquilo tudo, eu entendo que até temeroso, né? O pastor Pierre já falou na mensagem, aquele endereço indesejado. Eu acho que ele falou, Senhor, não tem outro endereço, não, é aquele. É aquele, né? Às vezes a gente nessa vida é levado a um endereço, a uma situação que às vezes causa medo, causa temor, né? O Senhor... pessoas, né, Kleber, pedindo oração por vários motivos. Verdade. É o medo mesmo, né? A aflição, o pavor. Mas aí Ananias, ele falou, não, se o Senhor e a Bíblia diz que o Senhor lhe diz, eu vou te levar, Ananias. E ele foi, obedeceu, e aí o Senhor começa a tratar com Saulo. Olha, Saulo, você é escolhido, e é meu escolhido. Não é o escolhido do Ananias, não. Talvez Ananias até tentando dizer assim, ô Saulo, eu estou aqui, mas eu vou deixar claro, olha, você, Senhor que te apareceu no caminho, me enviou para que tornes a ver, eu estou aqui porque é o Senhor que me enviou. Talvez, igual o pastor Alisson diz, Ananias até querendo dizer, se fosse eu ou os demais discípulos, você não seria escolhido, não. Estaríamos longe de você aqui. Teríamos outro endereço para ir antes de você. Mas aí Ananias, não, ele ouviu a voz do Espírito, que é o lema, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o Espírito disse, é isso. E hoje o Espírito tem dito várias coisas, né? Desde uma segunda de manhã o Espírito Santo já está dizendo, com muitos aí, para mudar a vida e mudar a caminhada. Você só me fez lembrar? Antes, o irmão Geraldo, que mora em Novo Brasil, Cariacica, esse Kleber e pastores, Gideão malhava trigo no lagar por causa dos açoites dos midianitas. Estava com medo. A situação estava, sim. Né? Como diria um amigo meu, periclitante. Mas o Senhor foi lá naquele endereço e ainda chamou Gideão de varão valoroso, hein? E através dele, Deus deu livramento a todo o povo. Ou seja, Deus foi lá naquele endereço. Eu tô lembrando aqui, vou contar rapidinho aqui. Uma vez que um grupo de servos foi destinado a fazer uma serenata na casa de uma pessoa. E a pessoa assim, mas gente, não é nem da igreja, eu lembro do comentário. Não, mas o senhor mandou, nós vamos. E o grupo foi. Quando chegou lá, tá tudo escuro. Bom, mas o senhor mandou, né? Então, vamos cantar. Aí cantou o primeiro hino, não acendeu nem uma lâmpada. Nada. E aí eu lembro que alguns irmãos ali, assim, vamos embora. Não, a orientação é cantar 3, não é? Então vamos cantar 3. Aí cantou o segundo. Nada aconteceu. Nenhuma lâmpada, nada. Nenhuma movimentação. E aí cantaram o terceiro louvor. Quando o louvor acabou, que eles iam embora, acendeu uma luz e a porta abriu. Saiu uma senhora chorando em prantos e contou a história dela. Eu estou resumindo pra gente... E ela estava com uma faca na mão. E ela falou que a vida dela não tinha mais sentido e que naquela noite ela ia se matar. Quando ela ia intentar contra a vida dela, ela começou a ouvir o pessoal cantando. E aí cantou o primeiro hino e ela falou, bom, será que é Deus pedindo para eu não me matar? Então se for, que eles cantem a segunda vez. E cantou o segundo louvor. E aí, quando terminou o segundo louvor, ela falou, bom, Senhor, se eles cantarem mais um hino, eu vou lá e me entrego ao Senhor. Eles cantaram o terceiro louvor. Glória então, é o Senhor que sabe todas as coisas. Glória a Deus. E Kleber? Pois não.
Só um minutinho. Essa semana no estudo da escola dominical eu estava dizendo que eu gostava na escola quando tinha o dever de hoje casa. Eu acho que chama para casa, onde o professor colocava lá e ele colocava exemplo. E aí eu olhava aquele, com base nesse eu fazia os demais. E eu vejo que Deus, ele na Bíblia, ele traz isso. Exemplo. Né? É verdade. Você vai enfrentar uma situação... Ananias, estava com medo? Você vai enfrentar uma situação, está com medo? É natural, né? Claro. É natural, o homem está com medo. Senhor, mas será que vai operar ali? Você falando, cantou uma vez. Aí tava lá o povo lá, rodeou a muralha uma vez, duas, três. Não está mudando nada. Mas o Senhor falou 7, então vamos. Vamos obedecer. Que o pastor Wallace falou aqui da razão. Na razão, que doideira, né? Tem um muro, você vai... Jericó ali, né? Em pé. Não tem condição. Não Olha, tem, esse povo... Graça, é tudo, né? É fé. Os discípulos lá estavam com medo, né? E o Senhor entrou e falou, Pai seja convosco. Eles estavam com medo, fechadas as portas. O Senhor entrou e disse, Pai, eles estavam orando também. O Senhor entrou e disse, Pai seja convosco. E dos discípulos, interessante que as mulheres já tinham visto, né? E os homens ali, pescadores, bravos, trancados, lá com medo. É isso. E o interessante, igual o pastor Wallace usou uma observação, foi ontem, racionalizar a fé, foi um dom espiritual, né? Nós temos assim que lembrar que nós somos a continuação da igreja apostólica. É isso aí. O nosso papel na terra, igual o dom espiritual... Nós somos a mesma igreja. A mesma igreja, que mesma começou igreja. lá em Atos dos Apóstolos, é hoje. Até porque são atos do Espírito Santo, continua até hoje. Né? Então é o seguinte, e nós temos Se uma alguém fosse escrever, Continuar a história. Um dia o pastor Pierre pregou assim. O sujeito ouviu lá do outro lado do mundo. É assim mesmo. E a nossa responsabilidade é muito grande, igual o pastor, o Kleber falou no início, aí falou do dom espiritual, que a gente tinha que entregar uma palavra sobre a volta de Jesus. Então é o seguinte, a nossa mensagem hoje, ela é muito, é de grande responsabilidade, que é sobre a volta de Jesus. Então se você for puxar para a razão, igual os pastores falam, vou Jesus voltar? O que é isso? Tem gente que não crê. Crê nada. Eu já conversei com pessoas, não, esse negócio de Jesus volta quando você morre. Tem pessoas, Jesus volta quando você morre. Não tem negócio de Jesus voltar, não. Isso é coisa da cabeça de vocês. Mas há um povo que crê. Glória a Deus. E A palavra vive, de né? Deus, que eu mencionei ontem isso no culto. A palavra de Deus diz que para o mundo é loucura, mas para os servos é o poder de Deus. Glória a Deus. Né? Então o mundo não consegue entender, né? Não consegue. Eu tive na igreja de Novo México sábado e estava falando com os irmãos justamente sobre isso, né? Sobre essa experiência nossa como igreja, né? Que vive esse momento tão marcante, né? Da história da igreja, né? Nesses anos todos que a igreja está vivendo esse momento, né? Onde as pessoas às vezes não acreditam. Uma criança nossa, o Oscar lembra, né? O Amadeu esteve lá na igreja e falou sobre a volta de Jesus e falou, e o mundo desconhece. E ela ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte ela juntou as amigas na escola e perguntou. Nenhuma amiga sabia que Jesus ia voltar. Aí ela voltou, veio e falou, manda um áudio para mim. Né? A filha da Saskia. Você já pensou? Ela ligou para mim, mandou um áudio para mim, pastor. Olha, pastor Amadeu falou, eu fiz. O pessoal não sabe mesmo, não. E não sabe mesmo, não. Por isso que nós temos que continuar falando. Temos. As pessoas. A palavra de Deus é que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, né? Então, as notícias, os avisos, como o pastor Leotir falou ontem, as notificações do Espírito, né? Que são tudo que está profetizado, né? São os fatos, fome, peste. Toda hora está acontecendo. O jornal de hoje já está atrasado. Isso é sinal. Para a igreja, nós olhamos para o alto. Para o mundo, fica chorando perdido, porque não consegue entender isso, porque desconhece. Exato. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. É isso aí. Né? Então isso é privilégio. Se você entendeu isso, meu irmão, minha irmã, se você está ouvindo o Espírito Santo, está entendendo o tempo profético, bota a mão para os altos, glorifica, que tem gente melhor do que a gente lá fora
que ainda não descobriu o E mistério. pastor Wallace, esta responsabilidade não é só de pastor. Nossa, Às vezes a pessoa fala, o pastor. Uhum. Não, eu falo sempre com a igreja, irmãos, é todo mundo. É a igreja. na mesma A situação. maior responsabilidade é de um pastor que está pregando, mas só que o papel da igreja, o corpo de Cristo, é todo anunciar essa mensagem. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. E a palavra diz aqui, pastor Pierre, olha o verbo que o Senhor disse a Ananias. Levanta-te. Levanta-te é tomar uma atitude. É a ação. Né? A igreja hoje, ela não pode se eximir de tomar essa atitude. Né? Nós tomamos atitude para o Trombetas e Festas, tomamos atitude para cada culto. Então, levanta-te. Ou seja, tomar uma decisão agora, uma ação em favor do outro. Estamos tomando, Ananias tomou uma atitude em favor daquilo que o Senhor mostrou para ele. Né? Põe-te de pé. Falarei contigo. Interessante que, por certo, não sei se a Bíblia vai falar que Ananias não gostou disso, não. Não. Ele fala, meu Deus, por certo, no caminho, falou, o que eu vou fazer na casa desse camarada? Por que não mandou Pedro? Por que não mandou Pedro? Ele vai me matar lá, rapaz, ele vai me matar. Mas Logo eu. Logo eu, tão bonzinho. Ananias. Assim, por certo, às vezes o senhor manda você fazer algo que não tá, que vai certo. conflitar a sua razão. Pierre, é simples, os pastores, vocês, o César, já viveram isso. A gente vê uma pessoa que cometeu várias falhas, aí vem, aí você vai orar. Aí você acha, fala assim, e agora o senhor vai detonar. Graça pura. O senhor fala, o senhor trata a pessoa Que como se ela maravilha, tivesse favor imerecido, né? um alto do... Aí você para pensar, como é que Deus é diferente? Porque o racional nosso é como Ananias. Não, a pessoa falhou, né, e tal, mas na hora que você vai orar, leva para orar, o senhor começa a falar com a pessoa, dá um monte de dons. Aí as pessoas, mas não dá para entender. O nosso racional é punitivo e condenatório, né? O Senhor não é graça. Não, graça. Ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Pronto. É graça. De Deus é algo que Isso é isso. maravilhoso, né? não dá para explicar. É Muito isso bem. aí. O pastor Itamar, lá de Salvador, na Bahia, disse assim, Kleber, Jeremias também estava preso e o senhor o visitou na prisão mesmo. E isso foi lá no endereço dele, lá onde ele estava. Glória né? a Deus. Muitas pessoas nessa manhã também podem estar preso a tradições, preso a tantas coisas, né? O senhor está indo aí no seu interesse. É isso Vai te aí. libertar, para falar com você. Olha Maravilha. que coisa maravilhosa. A irmã Érica, de Farolândia, Aracaju, Sergipe, disse, Kleber, manda um abraço à minha mãe, o nome dela é Tereza, aqui da igreja do Augusto Franco, em Aracaju. Ela fez aniversário sábado. Claro, um abraço então para a irmã Tereza. Não perde a madrugada, né? Que Deus te abençoe, irmã Tereza. Feliz aniversário. Foi sábado, mas tá tudo certo. Hoje é segunda, tá tudo certo. Glória a Deus. Menos de 72 horas, tá valendo, né? Deus abençoe a senhora. Feliz aniversário aí, tá bom? A irmã Denise de João Pessoa disse assim, Kleber, peço oração pela minha vida sentimental. E como o pastor falou, que o Senhor possa ver o meu encontro. Meu coração tá pesado, mas eu quero a graça do Senhor em minha vida. Minha irmã, é isso. É desejar a graça do Senhor. Buscar em primeiro o reino de Deus, as demais coisas você irão acrescentar. Amém. Ele vai acrescentando ordem na sua casa, nos seus problemas. Mas, busque primeiro o reino de Deus, né? E a oração, ela vai onde nós não podemos ir. Tem um louvor que cantamos isso, né? E eu lembrei aqui, até anotei, pastores, sobre mulheres, aproveitando aqui que a irmã Denise mandou essa mensagem, mulheres de oração. Ana, por exemplo, ela fez o quê? Ela orou ao Senhor e Deus a abençoou. E as pessoas pensam que Ana teve só um filho. Não teve, não. Teve mais, viu? Dá uma olhadinha na Bíblia aí. Esther, diante de um problema enorme, meu Deus, é um juízo. Ela orou, jejuou, consagrou sua vida, proclamou um jejum. E como ela se colocou como fraca? É verdade. Perecendo eu, pereço. Né? É verdade. Ela falou, agora eu não posso, mas meu Deus vai resolver. Maravilha. Resolver Olha, tudo. Glória a Deus. Olha só, diante de um grande problema, vai orar. Não é isso? Abigail também estava diante de um juízo. Lá o marido dela, Nabal, era sem juízo. E aí... Você falou bem, Kleber. Não é verdade? Sem juízo. Meu Deus do céu. Aí, olha, Deus abençoou a vida dela. Davi a resgatou. Maria, Mateus 26:6, irmã de Lázaro, ela aproveitou aquela oportunidade e fez o quê? Prostrou diante do Senhor, adorou, se derramou diante do Senhor. Olha a importância da adoração. Olha a importância de você orar.
A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele estava em grande angústia. O que ele fez? Foi orar. E entre dormir e orar, os discípulos estavam cansados e foram dormir, mas Jesus não. Diante daquela, ele sabia que era um tempo de angústia, a maior provação que ele ia passar como homem aqui nessa terra, diante da cruz, que era uma morte terrível. Ele foi orar. Por quê? Ele foi alinhar com o Pai, né? O que ele iria fazer. É isso que nós temos que fazer no momento de grande angústia, de grande problema. O menor, o maior que seja a dificuldade que você esteja passando nessa manhã. Vai orar, né? Orar ao Senhor, buscar o Senhor, porque a oração pode transformar a sua vida, pastor Oscar, não é verdade? Verdade. Estou lembrando aqui, Kleber, de Salmos. Esperei com paciência no Senhor. E aí tem um complemento interessante. E ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor. Ou seja, ele esperava, mas ele estava orando, né? Orando. Alguém pode dizer, não, eu estou esperando com paciência no Senhor. Mas aí eu acho interessante as crianças, né, pastor Wallace? Quando lê a resposta lá, Mateus 12:48b. Às vezes alguém assim, eu tô no Salmos 40a, mas às vezes tá precisando chegar no Salmos 41b. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Exatamente. Ele estava esperando, mas estava orando. A oração ela precisa ser presente e contínua na vida do servo necessitado, né? Muito bem, são 7h15. A irmã Larissa, lá de Cajazeiras, Salvador, ela disse assim: Kleber, sou a Larissa, gostaria muito de saber. Sim, Larissa, envie para mim, da mesma forma que você enviou sua mensagem, envie aqui, por favor, o seu contato, o e-mail, o zap, que eu respondo você aqui, tá bom? Manda aqui a foto, não tem problema nenhum não. Tá bom, minha irmã? Muito bem, são 7h15. Vamos glorificar o Senhor? Daqui a pouco a gente volta com os pastores orando aqui pelos irmãos que enviaram mensagem aqui pedindo oração. Vamos louvar o Senhor. Rádio Manaim anunciando o Evangelho Eterno. 7h22. O louvor que estamos ouvindo, Rescue, quer dizer resgate. Eu gosto desse louvor e tem uma letra linda. Ele diz assim: você não está escondido. Nunca houve um momento em que você foi esquecido. Eu ouço você sussurrar, eu ouço você orar. E debaixo da sua oração, eu ouço o seu pedido de socorro. Meu Deus! Rescue é esse louvor que nós estamos ouvindo. O Senhor, Ele ouve a oração que você faz no seu coração, com a porta fechada, onde você estiver. Olha o Senhor, nosso Deus é poderoso, louvado seja o nome do Senhor. 7h23. Deixa eu mandar um abraço aqui também. Quem está aniversariando hoje, meu Deus, quem está aniversariando é o Sérgio. Nosso irmão Sérgio, ele está lá em Piracicaba, em São Paulo, é médico, é filho, né, irmão da Juliana. Olha que coisa maravilhosa. Nossa irmã Juliana Rezende, que trabalhou aqui conosco, trabalha conosco na Rádio Manaim, né, agora em home office, e ele está aniversariando hoje. A sua esposa Simone, os seus filhos, o Vinícius, o Vitor, o Gustavo, também o Júlio, né? Que Deus possa abençoar a todos vocês, a família aí do Sérgio, viu? E obrigado, Juliana. Falou, Kleber, seu inglês tá bom, hein? Que bom, tem que gastar um pouquinho do inglês, né? Rescue. Gastar um pouquinho. Faz money. Um abraço, irmã Iraci. Grande abraço, que Deus abençoe, viu? Um abraço, saudade de vocês. 7h24 na Rádio Manaim. Mandar um abraço aqui, nossa irmã Fabiana, lá de BH, tá ouvindo a gente. Falou, Kleber, como eu amo esse louvor que você colocou, Rescue, toca na minha alma. Amém, glória a Deus, que Deus abençoe. Temos também a irmã que mandou, Kleber, qual foi o louvor que você colocou no início? Meu Deus, minha irmã, minha mente já não tá tão boa assim, mas daqui a pouco eu falo pra irmã, tá bom? Daqui a pouco eu falo pra irmã qual foi o louvor. Aliás, eu vou falar agora, qual foi o louvor que eu coloquei. Deixa eu voltar só um pouquinho aqui, 7h25. Amigo Fiel. Pronto, foi Amigo Fiel, logo depois da mensagem, tá bom? Meu amigo fiel. Não vou cantar porque eu vou desafinar, vou estragar o louvor. Bom, são 7h25. Deixa eu me despedir aqui dos pastores. Vou pedir o pastor Polonini que esteja orando pelos nossos irmãos. Temos 5 minutos aqui para devolver o sinal para a TV Manaim. Quero agradecer imensamente aqui a vinda de cada pastor. E assim que o pastor Polonini orar, eu vou dar aqui 1 minuto para cada pastor.
despedir e abraçar a sua respectiva igreja. Pastor Polonini, por favor, após a vinheta, vamos orar? Feche seus olhos. É momento de oração. Momento de oração. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Temos aqui a lista dos nossos irmãos. A nossa irmã Estela, de Curitiba, que vai passar pela cirurgia de tireoide. O Carlos Alberto, lá de Caruaru, Pernambuco, hemodiálise. Nosso irmão César, Florianópolis, né, que está em coma. Pastor Ricardo, que está se recuperando da cirurgia. A nossa irmã Alice, de Barra do Jucu 2, que está na UTI. A nossa irmã Ellen, de Barra do Jucu 2 também. Tratamento oncológico. Nossa irmã Solange, Ana Rosete, esposa do nosso pastor Wallace Rosete. Nós vamos orar. Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, apresentamos diante de Ti, Aleluia, Senhor, os nossos irmãos amados, suplicando a bênção do Senhor, o Teu socorro, Senhor. Como ouvimos e aprendemos nessa manhã, o Senhor conhece não apenas o endereço físico de cada um agora, mas as necessidades com profundidade. E pedimos que o Senhor vá ao encontro de cada um, operando, dando cura, paz, a solução dos problemas, visitando os corações, renovando a fé, enchendo da presença do Senhor, e em tudo sejam consolados, se sintam abraçados pelo grande amor do Senhor. Opera, Senhor, a saúde, opera a Tua paz, os livramentos. Nós oramos e entregamos a vida de todos estes irmãos e todos que nos ouvem nessa hora em nome de Jesus. Amém. Rádio Manaí. Muito bem, 7h28. Hoje é aniversário também do nosso irmão, o Hans. O Hans, o nome dele é esse mesmo, Hans, H-A-N-S. O Hans é filho do ungido Samuel Detzman, lá da HD Plásticos. Irmão do Raul, irmão da Jennifer, é filho da Tânia. Meu amigo, que Deus abençoe você, viu? Um feliz aniversário, nosso irmão Hans. Tá lá sempre ouvindo a gente na HD Plástico. O som da Rádio Manaí fica lá, hi-fi estéreo o tempo todo. Meu Deus. Um abraço a você, viu, querido? Deus te abençoe. Receba aqui o nosso abraço e os nossos parabéns. Mandar um abraço aqui também para a irmã Ana Maria, lá de Camargos, Belo Horizonte. Assim, Kleber, manda um abraço para a irmã Helena. Irmã Helena, lá de Birité. Ela estava ansiosa pela sua volta. Ô, minha irmã, obrigado. Mas eu estava querendo mais 30 dias de férias. Mas não vai dar, não. Só o ano que vem. Tá bom? Mas obrigado pelo carinho, obrigado por lembrar de mim, orar por mim, pela minha esposa, minha família. Obrigado mesmo, viu? Irmã Helena, Deus te abençoe. Obrigado de todo o coração. Bom, deixa eu me despedir aqui agora da TV Manaim. E. Mais 5 minutos. Estão falando aqui no meu ponto, no meu ponto, que eu tenho mais 5 minutos. Ganhei mais 5 minutos. Glória a Deus. Então, aproveitar aqui dos pastores. Pastor Pierre Aquino, obrigado por ter vindo nessa manhã aqui, pastor. Obrigado. Deus abençoe. Eu que agradeço, né? Mais uma madrugada, mais uma pós-madrugada, aonde nós saímos aqui edificados, né? O Senhor nos visita. Isso para mim, eu acho que para os companheiros também, ter sido uma grande vitória, né? Estar aqui orando o Senhor, buscando a Deus. E Kleber fez citou um nome aí que eu lembrei, que foi Samuel. Samuel é ungido hoje? Ungido Samuel. Ungido Samuel. Samuel foi um companheiro das antigas, como dizem. Trabalhava no transporte. Trabalhava lá no trânsito do Manaim. E eu trabalhei com ele lá um bom tempo. Foi a conversão do Foi, então queria mandar um abraço para Samuel. Isso mesmo. Um abraço para ele forte aí, meu irmão. Saudade de você. Vai tomar um café com você na sua loja aí, qualquer hora dessa. HD Plástico. HD Plástico. Que Deus abençoe, Pronto. meu irmão Samuel. E queria mandar um abraço também para a minha igreja, né, de Barra 2, para os meus irmãos. Oramos, né? Estamos em oração pela nossa irmã Alice, né? Igual o irmão citou,
está ali no Hospital Praia da Costa, na UTI, e que Deus abençoe a minha irmã, né? Mandar um abraço para os familiares, que o Senhor possa abençoar todos. Amém. E quem está aniversariando também é o meu irmão Carlos Lopes. Ele disse assim: Kleber, sábado dia 3 eu completei mais anos de vida. Amém, querido. Deus te abençoe, meu irmão Carlos Lopes. Que Deus te abençoe aí, querido. Saudade de você, viu? Ele que está aí no Rio de Janeiro. Ungido Oscar, obrigado também por ter vindo aqui. Um abraço aos irmãos lá de São Miguel do Anta. Fica ali do ladinho de Viçosa, os irmãos que ouvem a Rádio Manaim. Kleber, é uma alegria estar aqui. Cada madrugada após madrugada é um aprendizado, uma aula a mais. E esse abraço para os irmãos de São Miguel do Anta é importante, que eu estive lá esse mês de janeiro, a cidade onde eu nasci, cidade dos meus pais. E eles falaram: nós acompanhamos a madrugada, fala com o Kleber um dia lá para mandar um abraço. Obrigado. E aí eu quero mandar um abraço também em nome do diácono Salomão para toda a igreja. Não vou falar nome de um por um aqui, mas um abraço a toda a igreja de São Miguel do Anta. E um abraço especial à igreja de Coqueiral 1 também. Estamos ali felizes com o Senhor ali. Um abraço. Um abraço, querido. Pastor Polonini, obrigado também por ter estado conosco aqui. Maravilha. E sempre uma alegria poder rever o companheiro. Tinha quase mais de mês que eu não vi o senhor. Eu vim aqui semana passada também, né? Mas alegria, tá? Alegria participar com os companheiros aqui. O Gustavo falou muito bem, é um aprendizado. Como a gente aprende, né? Como a gente ouve a voz do Senhor mesmo nessa comunhão aqui, nessa participação, né? Então fica aí a nossa gratidão ao Senhor por essa oportunidade e o nosso abraço a todos os nossos irmãos, todos os companheiros aqui, a nossa igreja ali em Araçás 3, né, a área de Santo Inês. Deus abençoe aos nossos amados irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Muito bem, 7h32, temos mais 2 minutos aqui, 2,5. Pastor Wallace Rosete, também, obrigado, pastor, por ter estado conosco aqui. Deus abençoe. E um abraço lá na nossa querida irmã Ana, que estamos orando por ela sempre. Paz, senhor pastor. Paz, senhor Kleber, demais companheiros, nossos irmãos que nos ouvem. Eu sempre falo que é um privilégio nosso na segunda-feira, porque a gente começa a semana já na madrugada da rádio, né? Esse pós-madrugada, eu sempre falo também que é um seminário, né? Tem muita coisa aqui que a gente comenta que, né, vira algo consistente, sempre bom. Eu quero mandar um abraço primeiramente para a aniversariante lá da minha igreja, a Rebeca, que está fazendo aniversariando hoje. Nosso querido abraço à irmã Rebeca, que se deu uma bênção a essa jovem. Quero mandar um abraço especial também para a igreja de Novo México 1, pastor Jamilson, mas também para o casal que eu tive o prazer de conversar há bastante tempo, o Luiz e a Kátia, né? Se converteram na consagração da igreja de Novo México. Foi o primeiro casamento da igreja também foram eles. Conversamos muito sábado à noite. Inclusive tem uma filha que está lá em Cachoeiro, nosso abraço para ela, né? E os nossos irmãos de Cachoeiro também, Atílio, Mimoso, Muqui, a irmã Carol, irmão Klaus, nosso abraço a esse casal que eu amo de paixão. A irmã Wanda e o grupo que ora pela gente, né? A irmã Wanda ora por todos da madrugada, toda semana, né? Ela pediu até que falasse do aniversário do genro dela, o Daniel, o Lucas, sobrinho, que está, né, para o Senhor abençoar a volta dele. Quero mandar um abraço especial para o pastor Erli, lá de Santa Catarina, Ricardo Caça, nosso gentleman. Estamos orando por ele. Nosso gentleman. Esse nosso amigo especial, Ricardo, estamos orando por você, Ricardo, para você logo esteja aqui segunda-feira com a gente, tá? Tia Josenice, não pude deixar o abraço, o Aníbal não está aqui, mas tia Josenice, receba o nosso abraço. O Zeno, lá de São Mateus, né? Nosso abraço. E um abraço especial para o Davi. Davi está assistindo agora, ele tá lá ele trabalha na portaria do Manaim. Amém. Ele acabou de mandar aqui, pastor, manda um abraço que eu tô aqui na portaria do Manaim trabalhando, mas ouvindo a madrugada da Rádio Manaim. Nosso abraço para o Davi e todos os nossos irmãos que nos assistem, nos ouvem. Nosso fraternal abraço a todos. Muito bem, 7h35, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje. A você que participou conosco, que Deus te abençoe. Uma excelente segunda-feira. Bom início de semana para você. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.